Estamos de volta com o nosso Viver Bem e hoje falando sobre hábitos saudáveis. Há várias formas, de praticar um tipo de hábito saudável, há várias formas de você mudar a sua vida e ter mais qualidade. A mente, a alimentação, a prática de exercícios físicos ou de outras atividades laborais podem ajudar você a ter mais qualidade de vida. E hoje o nosso programa falando então sobre este tema muito bacana, recebendo aqui a Ássia Ferreira, ela que é nutricionista e vai explicar pra gente qual que é a diferença entre o vegano e o vegetariano. Vimos há pouco um dos casos, né? Então, assim, o vegetariano, ele é uma pessoa que ele optou por retirar carnes, frangos e o peixe, no caso. Então, ele retirou esse tipo de coisa, mas ele come esse tipo de alimento, mas ele também come os ovos, os leites, os derivados, queijo, iogurtes. Ele faz esse tipo de associação. Ele tira a carne, o frango e o peixe, mas come os ovos, os leites e os derivados. Já o vegano, ele é mais radical. Ele, além de retirar a carne, o frango e o peixe, ele também retira os leites, os derivados, queijos, esse tipo de alimentação. E eles também são mais radicais ainda. Não que seja errado, mas cada um opta pelo que comer. Então, até os veganos, eles evitam de comprar roupas de lã que foram tiradas de animais ou produtos de beleza, higiene, que foram feitos testes de animais, aquilo realmente é eficaz. Então, os veganos, eles não fazem esse tipo de compra, tá? Por saber de todo o histórico do produto. Então, ou seja, resumindo, o vegano, tudo que tiver exploração animal, eles vetam, eles não fazem uso, eles não compram, eles não ingerem. E o vegetariano é somente a carne vermelha, a carne vermelha, o frango e o peixe, no caso. Certo. E como é que o corpo reage a toda essa... Substituir a proteína que tem no frango de outra forma? Tem como a gente substituir, sim. Agora, os pacientes que eu recebo, eles já vêm com a mente preparada que se a gente vai tirar algum alimento, a gente vai ter que substituir com outro tipo de alimento para suprir aquele alimento que ele retirou, No caso, a gente vai ter que ter atenção no ômega 3, na vitamina B12. Então tem como a gente substituir pelo quê? Pela ervilha, por grão de bico, por tofu, por soja. Então tem como a gente equilibrar por fígado também, por fígado no caso seria uma fonte de ferro, mas como os vegetarianos e os veganos não fazem uso, não é interessante nesse momento. Mas na questão da ervilha e da soja, são alimentos que dá pra gente substituir e suprir as carnes que a gente... E também a gente tem que também associar a vitamina C também na parte da digestão do grão de bico, da ervilha, da linhaça, da chia também, que são bem interessantes, que são fibras. Porque a vitamina C ajuda na questão da absorção do ferro. Então, que essas pessoas que retiraram esse tipo de proteína ficam com deficiência. Então, é bem bacana sempre comer uma ervilha, um grão de bico, uma lentilha, junto com a laranja, junto com uma acerola, enfim, limão. Essa troca da proteína animal pela vegetal, então, tem que acontecer de forma sempre elaborada para que o corpo não reaja de forma negativa, que não haja falta de determinado nutriente. Tem que ter um equilíbrio no caso. E às vezes tem pacientes que a gente faz o exame constantemente para saber como é que tá, a questão dos nutrientes no organismo, está tudo suprido. E tem casos que a gente vai começar a introduzir uma questão de suplementação também para não ficar com deficiência, que também não pode estar deficiente. Tem que estar tudo bem equilibrado para a gente ter uma evolução bacana no resultado. Até porque o mercado de suplementação hoje ele é bastante rico, Bastante rico, variado. Então, eu gosto de passar em alguns casos. Agora, sobre o jejum intermitente, o que você tem a dizer sobre? Bom, o jejum intermitente ele é bem polêmico, Então, o jejum intermitente, o que é que ele se entende por isso? Então, como o nome já diz, é um jejum prolongado, Então, é uma estratégia nutricional nova, que tem pessoas que são contra, tem pessoas que são a favor. Eu sou do termo do tipo, depende para quem usar, para quem vai fazer uso, em que momento, em qual horário. Então, ele que é um jejum intermitente. O jejum intermitente é uma estratégia nutricional onde a pessoa passa 8, 12, 18, 16, 24, não passa de 24 horas sem comer nada. Então, é para todo mundo? Não é para todo mundo, não serve para todo mundo. São são indicadas para pessoas saudáveis e em alguns casos específicos. Mas
sempre com acompanhamento nutricional e jamais sozinho, porque se fizer sozinho, sem acompanhamento, você pode ter uma hipoglicemia, você pode ter um desmaio, você pode apresentar algum tipo de patologia, algum tipo de distúrbio que sozinho ninguém sabe, né? Então a gente precisa ter um acompanhamento nutricional. Então o jejum intermitente, ele tá bem polêmico, tá bem alta hoje. Mas o foco seria uma definição maior? Seria uma redução de gordura, no caso, porque você vai passar um período longo. Mas para alguma atividade específica, para uma competição? Não, tipo assim, para perda de peso? Para perda de peso. E eu gostaria até de falar uma observação que perder peso e emagrecer são coisas diferentes. A gente pensa, mas poxa, mesma coisa, não é a mesma coisa. Porque perder peso, a gente perde peso, no caso, a gente vai perder tudo. Massa magra, massa gorda, que é uma questão da musculatura, perde tudo. Então isso não é interessante. E o emagrecimento, a gente vai eliminar gordura, a gente vai só tirar gordura do corpo. 1 quilo de músculo e 1 quilo de gordura não tem o mesmo... A densidade é diferente, né? Então, 1 quilo de gordura, no caso, vamos supor que seja desse tamanho. 1 quilo de massa muscular tem o mesmo peso, mas ele é menor. Então, no caso, ele ocupa menos espaço. Então, a gente não pode se usar como referência nossa evolução, a gente não pode usar como balança como ponto de referência para pessoas ativas, né? Pessoas que fazem atividade física, musculação, enfim. Então, a gente tem que se referências, são as circunferências, percentual de gordura, fotos, espelho, as pessoas falando que você está mais seca. Então, assim, a gente tem que se basear mais nisso e não desfocar um pouco da balança e não se pesar todos os dias. Gente, não se pesem todos os dias. Isso é um fato que ocorre muito, porque às vezes as pessoas... Provoca ansiedade, né? Provoca ansiedade do tipo, eu tô 15 dias na reeducação alimentar e emagreci 3 quilos. Aí ela se acha naquele direito de comer mais um pouco porque tá com crédito, porque eliminou 3 quilos. Aí não tem aquele controle de voltar ao mundo da reeducação alimentar e chuta o balde. Ou então aquelas pessoas que se pesam todo dia, não vê resultado, aí chuta o balde, nasci pra ser cheinha. Não é assim que funcionam as coisas. Então, não se pesar todos os dias é um fator bem bacana, é uma dica bem interessante para as pessoas praticarem. Agora, saindo do jejum para a ingestão de alimentos em determinados períodos, o famoso comer de 3 em 3 horas. Recentemente eu vi algumas discussões até de que isso não funcionava. Qual que é a sua opinião a respeito do comer em 3 horas? É uma regra geral? Vale para todos? Então, assim, só concluindo só um pouquinho do jejum intermitente, que quando a gente passa um período longo em jejum, a gente não come nada comida sólida. Mas a gente pode tomar chá, pode tomar café sem açúcar e água, tá? Só porque não pode comer nada sólido, mas os líquidos nessas 3 opções. Em questão ao comer 3 horas, esse assunto também é um assunto polêmico. Porque desde que a gente entra na faculdade, a gente estuda, a gente vê que o interessante é comer 3 horas para estimular o organismo, para ele não diminuir a função metabólica. Mas o que acontece? Existe um nome que a gente chama que é a individualidade biológica, que é o quê? Respeitar o corpo de cada um. Cada um tem seu biólogo, cada um trabalha de um jeito. Então, o que é que a gente pode fazer? Para a gente dizer se A ou B ou C tem que comer 3 horas, primeiro a gente tem que passar por uma anamnese. Porque tem algumas pessoas que sim, precisam ter 6 refeições diárias. E tem pessoas que precisam de 4, tem pessoas que precisam de 8, tem pessoas que... Mas o que diferencia 9. elas, mais ou menos? Tipo, atividade física, o objetivo da pessoa, se a pessoa trabalha sentada, se a pessoa trabalha em pé, se a pessoa tem um gasto calórico, fator genético também contribui. Então, depende. Tem pessoas que têm... Nutri, eu não sinto fome. Eu escuto, eu não sinto fome de manhã. Então, tem necessidade de comer? Então, depende. Porque, às vezes, tem aquelas pessoas que a gente coloca 3 em 3 horas e são altamente compulsivas, são altamente ansiosas e ficam contando os minutos, os segundos para a próxima refeição. E, às vezes, comem mais do que deveriam, né? Então, tem que ter uma atençãozinha. Verdade, Natácia. Olha, vamos falar sobre alguns alimentos, inclusive, compulsão por doces, por massas. E também frisar, né, Natácia, de que eu consultei o nutricionista, fiz um planejamento alimentar, não serve para o coleguinha. Não adianta eu passar para o coleguinha, porque justamente está baseado em tudo isso que você falou. Isso. A rotina, o que tipo de atividade faz, de trabalho, atividade física. Então, cada pessoa tem a sua individualidade nesse quesito. Exatamente. Né? Isso. Agora, falando um pouco sobre os alimentos, já que a gente vai falar sobre a compulsão por doces, quem de repente vê aqui o biscoito recheado? Gente, o biscoito recheado, ele é puro açúcar. Então, assim, a gente tem que ter uma atenção na questão
desse bendito biscoito que eu escuto muito. Ah, porque ele é fácil, porque ele é rápido, tanto, Natácia. que ele é gostosinho, porque ele é doce. Então, assim, o açúcar a gente tem que ter cuidado, que o açúcar é uma coisa altamente viciante. Você pensa, é como se fosse uma droga. Às vezes o nosso corpo pensa que precisa daquilo para continuar ficando feliz, para continuar vivendo. Então, a gente tem que ter uma atençãozinha na questão do controle do açúcar, que quanto mais você come, mais o organismo acha que precisa daquilo e, consequentemente, o excesso vai ter um sobrepeso. Agora, uma coisa que me preocupa bastante na alimentação, principalmente das crianças, é o refrigerante, né? Porque a gente percebe que as mães incentivam o consumo do refrigerante desde cedo. E o que isso pode causar na vida de uma criança, na vida de um adulto? O consumo do refrigerante, para quem quer hábitos saudáveis. Então, assim, tem até uma imagem ilustrativa que eu até, às vezes, posto nas minhas redes sociais. Quando você pega uma plantinha, para você regar ela, você bota água para ela crescer saudavelmente. E por que quando você, mãe, tem um filho, dá refrigerante? Né? Então, vamos tirar o refrigerante, vamos evitar o refrigerante. O refrigerante, na verdade, ele é o quê? Uma caloria vazia. Ele vai te fornecer, ele não vai te fornecer nenhum nutriente, só caloria. Então, tem que ter uma atençãozinha na questão do todo tipo de refrigerante, tentar evitar ao máximo. Agora, no dia a dia, na correria, né? Cada vez mais estamos ocupados e aí bate aquela pressa de comer o fast food. Que é mais fácil, mais simples, mais rápido. No caso, então, assim, o fast food, hoje eu escuto muita gente falando da praticidade, da rapidez, que é gostoso. Ah, Nutri, mas por que é tão gostoso? É rápido e tal. Então, assim, tem que ter cuidado porque eles são cheios de gorduras trans, gorduras saturadas. Ele, no caso, tem aumento a questão de hipertensão, a questão também eleva vários fatores de patologias. Então, assim, ele não é interessante porque é um alimento também viciante, que você se pega querendo mais pela praticidade e pelo sabor que as pessoas dizem que é gostoso. Mas a alimentação saudável também, se a gente for criativo na alimentação, a gente dá para fazer um equilíbrio bacana e ficar gostoso. É só usar a criatividade. Muito legal, Natácia. Vou pedir para você esperar um pouquinho mais, sentar aqui conosco, porque receberemos outros profissionais ainda para falar sobre hábitos saudáveis. Iremos para uma pausa bem rapidinha. Você de casa, não saia daí, o nosso assunto ainda vai ter muito aqui a ser esclarecido. Voltamos já.